A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarda vossos corações, vossas mentes, que Jesus, e que Deus possa abençoar e sejam bem-vindos para ouvirem a palavra de Deus. Eu peço que vocês prestem atenção, abram a sua Bíblia e que me acompanhem na leitura que iremos falar e estudar nesta noite maravilhosa. Mas antes eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, dê o seu like, toque o sininho, para que nós possamos alcançar um número de inscrição, para que nós possamos levar depois da quarentena para gravarmos nos cultos 2 horas de relógio no YouTube. Tá bom? Então eu agradeço e conto com a ajuda de vocês para que assim possamos alcançar esse número de 1000 inscrições para podermos ter 2 horas de duração no YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento? Meu grandioso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e dê sabedoria para que assim possamos entender e falar a Tua palavra. Pai, obrigado por tudo e é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. E vocês que estão em casa, digo amém, confirmando este momento maravilhoso. Nós sabemos que a vida ela é uma luta. Então, viver ou morrer. Essa é uma escolha nossa, né? Viver ou morrer. Eu creio que a primeira opção é a escolha de todos, viver. Mas que eu falo viver não somente aqui no mundo material, né? Materialmente falando, eu falo viver no mundo espiritual, no mundo em quando Cristo chamar, buscar a sua igreja, nós possamos estar eternamente vivos com Ele. Então viver ou morrer, essa é a nossa escolha, né? Porque às vezes pensamos que estamos vivos, mas estamos mortos, porque sem Cristo em nossas vidas, nós podemos até andar, conversar, mas expressar alegrias, louvar o Senhor, mas se estivermos sem Cristo, estamos mortos, né? Estamos mortos vivos. Então, viver ou morrer. Por que estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque a mídia, ela leva aos ouvintes, ela alerta aos ouvintes o fim do mundo. Talvez até sem perceber, leva a notícia das coisas que estão acontecendo, que estão registradas nas Escrituras. Então anuncia o fim do mundo. A mídia anuncia que a Terra está esquentando, a cada ano a temperatura fala sobre as dematações, das mortes dos rios, né, dos peixes. Tudo isso está escrito na palavra do Senhor, que no final dos tempos tudo isso vai acontecer. Mas às vezes as pessoas que estão anunciando, muitos deles não creem na palavra do Senhor. Não creem que o que está acontecendo já estava escrito aqui há muitos anos atrás. Acha apenas que é coisa da natureza e que vai acontecer mesmo. Mas a mídia, ela é muito importante em nossas vidas. A mídia, ela anuncia coisas, algo que nos desperta. A novela Apocalipse, que está passando em uma das emissoras, ela está focada muito sobre o anticristo, né? O que a Bíblia já fala, já ensina. E eu creio que o autor, né, dessa novela, ele fez baseado nas Escrituras, algumas coisas complementou para que desse mais um grau na filmagem. Eu não sei se crer na palavra de Deus, talvez ache que seja ficção também. E alguns autores, alguns atores que são participantes também desta novela, eu não sei se acreditam, se acham que são ficção em relação ao anticristo, mas nós sabemos que tudo isso está escrito na palavra de Deus, né? Eu quero ler com vocês a epístola 1 João, no capítulo 2. Epístola de João, capítulo 2. Essa novela é muito importante, né? Que ela desperta as pessoas. Eu não sei até onde vai a filmagem, até onde conta a história do fim do mundo. Eu não sei se vai chegar no final contando que a Terra vai terminar em uma bola de fogo, vai terminar de uma forma que nós não esperamos. No início o mundo foi destruído com água, mas agora vai ser com fogo. Eu não sei se eles vão falar isso. Eu sei que estão muito focados em cima
também do anticristo. Lá no livro de 2 Pedro, melhor falando, 2 Pedro, Epístola de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 e o versículo 10. Vamos ler? 2 Pedro, capítulo 7, versículo 10. Esses dois versículos que eu escolhi, ele confirma o que eu estou falando acerca dos fins dos tempos, né? A cada ano o efeito estufa ele está aumentando, a camada de ozônio aumentando mais ainda, as geleiras derretendo, tudo isso são ocasionados porque Deus já tinha previsto tudo isso, que tudo vai ser feito novo, tudo vai se tornar novo. Lá no versículo 7 de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pelas mesmas palavras, têm sido entesouradas, têm sido guardadas para o fogo. É bem claro esse versículo. Estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quando se refere a homens ímpios, são aqueles que vivem na prática do pecado, que não se arrepende do pecado, quer continuar pecando, que acha que isso é natural, que a palavra de Deus é tolice, isso aí não é verdadeira, e não dá ênfase, e não dá credibilidade no que Deus tem falado, através das mídias, da mídia, através de muitas formas que tem falado, né? E não dão assim tanta atenção. Mas o versículo 7, ele diz que a terra está reservada, guardada, entesourada para o fogo, para os homens ímpios, aqueles que não se arrependem dos seus pecados. No versículo 10, diz assim: virá entretanto como ladrão, o dia do Senhor virá como ladrão. Quer dizer o seguinte, que ele virá no dia que nós não estivemos esperando. Porque quem espera o ladrão em sua casa, em sua residência? Ninguém espera. De repente que ele aparece. Então, quando ele dá essa ilustração, dizendo que virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrondo e os elementos se desfarão, abrasado, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Esse versículo esta é a única passagem que encontramos que declara que a última destruição do nosso sistema solar será pelo fogo. Então, meu amado, é uma escolha: viver ou morrer. É uma escolha nossa: viver ou morrer. Viver com Cristo ou sem Cristo. É algo que temos que pensar, porque é algo sério e nós estamos vivendo os últimos tempos. Essa novela que fala sobre o Apocalipse, ela está se referindo a mais o tempo da grande tribulação. E nós iremos passar pela grande tribulação. Aqueles que estão sem Cristo, que quando Cristo vir buscar a sua igreja, ficarão. E muitos que aceitaram a Cristo como Salvador e se desviaram dos caminhos, não se arrependeram, não se reconciliaram com Cristo, eles também irão ficar. Com certeza irão ficar. Mas o Senhor, Ele é longânimo e espera que todos nós venhamos ao arrependimento. Ele espera por mim e por você. Então essa novela ela é bem específica quando se fala sobre o anticristo, né? Nós sabemos que o anticristo, ele já foi, assim, através de pesquisa, através de estudos, ele já foi encontrado. Existe já o anticristo em nosso meio. Já existe o anticristo. Mas não é o anticristo que a Bíblia tanto fala, que virá com o poder dos céus, fazer com que chova fogo, fazer com que a estátua fale, fazer milagres acontecer, milagres falsos, mas serão milagres. Então, nós encontramos a veracidade desse anticristo que virá de uma forma bem contundente, que despertará curiosidade em muitos seres humanos, no ser humano. Ele virá, mas ele virá com o poder satânico, ele não virá com o poder de Deus. Ele virá fazer prodígios, maravilhas, mas satânico, para enganar muitos. Sabia que foi encontrado o número 666 em Napoleão Bonaparte, em Hitler, em
Nero, quando estudado as letras, dá 666, mas eles não era esse anticristo que eu estou falando, o qual vem com o único intuito de destruir totalmente a palavra de Deus. Então, ser anticristo é ser contra a Cristo. Anti quer dizer contra. Então tem o antibiótico, tem o antigripe, é aquele que combate a gripe, que combate a infecção. Então o anticristo é aquele que combate a Cristo, que é contra tudo que vem de Deus. Então existe já vários homens que estão considerados ateus, pessoas que não creem na palavra do Senhor, que são contra e são considerados, talvez até na sua inocência, são anticristo. Mas lá em João, no capítulo, a primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 18 e o versículo 22, 18 e 22, fica aqui após 2 Pedro, capítulo 2, 18 e 22, ele diz assim, João falando, a epístola de João, a carta de João, ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristo têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Observe que esse versículo 18, ele diz que também agora tem muitos anticristos. Ele está se referindo àqueles que são contra, aquele que combate, o cristianismo, aquele que não crê em Cristo, aquele que não crê na palavra de Deus, aquele que se levanta contra o cristianismo, eles são considerados anticristo. Mas ele está dizendo que vem muitos, mas a palavra de Deus fala de um homem só, de um único homem que virá com a finalidade de se entrar no trono, ser adorado, somente um homem que vai acontecer isso, e vai acontecer na grande tribulação. Na grande tribulação. No versículo 22 diz que quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Aqui no texto é bem claro, o anticristo é aquele que nega o Pai e que nega o Filho. O anticristo, ele vem e vai ser forte, porque muitos irão perecerem. A palavra de Deus está sendo pregada, anunciada, mas muitos não estão dando ouvidos. Muitos não estão vendo o que está acontecendo. Muitos estão brincando com a palavra de Deus. Muitos acham que tudo isso é apenas a plena tolice, E não veem a verdade. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, eu vou ler para vocês também, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz que o Deus desse século, esse Deus está se referindo ao próprio Satanás, Deus com D minúsculo. Ele diz o seguinte, no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que esse versículo está falando, meu amado, é algo apavorante, porque o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos. Não é daquele que crê, não, mas dos incrédulos. Quanto mais você distancia de Deus, quanto mais você distancia da palavra do Senhor, quanto mais você deixa de ouvir, de buscar o Senhor, com certeza você está morrendo diante do Senhor. E o Senhor não quer isso para mim nem para você, porque Ele é o autor da vida. Ele quer te dar vida, não somente aqui vida material, mas Ele quer te dar vida espiritual. Então, meu amado, é uma escolha, viver ou morrer. Nós sabemos que o caminho não termina aqui, o mundo não termina aqui para nós. Após a morte segue-se o juízo, após a morte segue-se o juízo. É assim que Deus fala, é assim que o Senhor nos ensina. Que Ele veio para dar a sua vida, para adquirir as nossas vidas para a vida eterna, para viver no lar celestial. E temos que crer nisso. A mídia está mostrando aí, está anunciando,
está dizendo que o anticristo vai acontecer assim, assim, assim. E esse anticristo, como é que vai ser? Nós cremos, eu creio, a igreja crê, que antes da grande tribulação, de acontecer a grande tribulação, antes de vir o anticristo, o qual é enviado pelo próprio inimigo, pelo adversário, nós, como igreja, aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, não estarão mais aqui. A igreja de Jesus não estará mais aqui. Não passaremos pela grande tribulação. Há alguns que creem que vai passar pela grande tribulação e depois da grande tribulação serão arrebatados. Mas nós cremos, de acordo com o Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, que a igreja do Senhor não estará mais aqui. Aqueles que morreram em Cristo não estarão mais aqui. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porquanto o Senhor, aleluia, glória a Deus, porquanto o Senhor, mesmo dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É a promessa do nosso Deus. Que a igreja do Senhor não estará aqui na grande tribulação. Não estará aqui na grande tribulação. Isso é uma alegria para nós, é uma alegria para mim, é uma alegria para você, é uma alegria para todos nós que está na dependência do Espírito Santo, que está em Cristo. É uma alegria porque sabemos que todos nós temos a marca, temos o selo do Espírito Santo, que aceitamos a Cristo Salvador. Mas como é que vai ser? Olha, é o seguinte, vai surgir um homem que ele vai ter toda a liberdade. Ele vai ser um homem que vai ter soluções para tudo. Ele vai acabar com o problema da saúde, acabar com os problemas da segurança. Haverá segurança, saúde, educação, tudo vai acontecer e ele vai estar a par de todas as coisas. Esse mesmo homem surgirá de uma forma audaciosa. Ele virá, como diz aqui em Romanos, no capítulo 11, no versículo 16, 11, 16, 26, ele virá de uma forma maravilhosa. Vão ser 7 anos da grande tribulação e ele estará com todo o poder e com toda a autoridade. Vai ser mais ou menos assim, esse homem vai ser escolhido por um grande religioso que vai apoiar a decisão, vai abraçar a decisão desse homem. Todo o governo mundial vai ser entregue em suas mãos. Vai haver os presidentes em cada país, mas os presidentes estarão subordinados a este homem. Vai ter uma só moeda, uma só identidade e uma só religião. Esse homem ele vai ter soluções para tudo. O que você imaginar, ele vai solucionar. Vão ser 3 anos e meio de beleza, aparentemente. Vai ter tudo, vai ter dinheiro para comprar, para comer, para vender, vai ter hospitais para atender, vai ter tudo o que você precisa. 3 anos e 6 meses, são 7 anos de tribulação, uma grande tribulação. Depois de 3 anos e 6 meses, ele começa a mostrar as suas unhas. Aí com mais 3 anos e 6 meses, ele começa a querer ser adorado. Ele quer sentar no trono de Deus. Ele quer ser reconhecido como Senhor. Ele vai ter autoridade, este homem, que vai ser enviado pelo diabo, ele vai ter autoridade de fazer cair fogo do céu. Ele vai ter autoridade de fazer estátua falar. Ele vai fazer coisas maravilhosas aos olhos dos homens. E vão intitulá-lo como
o Deus, o Senhor, para muitos. Israel estará também acompanhando esse anticristo até então. Porque os israelitas, eles esperam ainda o Messias. Ele não aceita que Cristo é o Messias. Alguns se converteram ao cristianismo nos dias atuais, mas muitos outros não aceitam. Não aceitam que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Salvador. Eles esperam um outro Messias. E eles vão espelhar nesse anticristo, vendo fazer autoridade, fazer milagre, muitas coisas. Eles vão dizer, o Messias chegou. É esse que é o homem. Mas, ao passar do tempo, quando esse homem se intitular como Deus e querer ser adorado, e levantar uma estátua, uma imagem para ser adorado, e querer que todos o adorem, Israel vai recuar. Eu creio que vai ser o único país que vai recuar, que não vai adorar essa imagem. Eu creio que aqueles cristãos que ficaram, que não foram arrebatados no primeiro arrebatamento, que vão ficar, que conhecem a palavra de Deus, também não irão adorar, irão ser perseguidos. Irão só comprar quem tiver a marca 666, como o texto fala. Irão trabalhar quem tiver o sinal da besta gravada na sua mão ou na sua testa. Israel vai recuar tudo isso, vai ser perseguido. E vai ser o momento em que Israel irá clamar por Deus. Olha, fique sabendo que Israel é o povo escolhido. Desde a fundação do mundo, Israel é um povo escolhido. Israel, de lá que vieram os profetas, vieram os sacerdotes, foi de lá que veio o Filho de Deus. Nós recebemos a graça do Senhor Jesus e fomos enxertados na oliveira. Nós somos conhecidos na palavra como um jambuzeiro, uma oliveira brava, que foi enxertado na oliveira. E nós temos que agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade de conhecer a salvação. Mas Israel, eles vão rejeitar, adorar esse maligno, esse anticristo. Esse anticristo que eu estou falando não é os outros que são contra, não, isso aí não são que são contra Cristo, a religião, não. Esse é 100% contra, 100% demônio. Israel vai se levantar e em Romanos, no capítulo 11, no versículo 26, diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel serão salvo. Todos. É a promessa do Senhor, está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 26. E ele continua dizendo assim: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó, que é Israel, as impiedades. Israel, quando clama a Deus, quando o povo clama a Deus, até agora, onde eu tenho lido, tenho aprendido, Deus tem respondido. E não é diferente com as nossas vidas também. Se você clamar a Deus de todo o teu coração, com certeza Ele vem ao teu encontro, Ele vem ao teu socorro. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É Ele, somente Ele, que pode nos socorrer nas situações mais difíceis das nossas vidas. Então, meu amado, repito mais uma vez, e espero que fique gravado no seu coração: viver ou morrer. Essa é uma opção nossa. Viver com Cristo ou morrer sem Cristo. Viver ou morrer. Qual a opção que você escolhe? Eu creio que é a primeira, viver. Todos nós queremos viver. E para viver temos que aceitar Cristo como nosso Salvador. Temos que tirar o nosso orgulho. Temos que passar a crer o que as Escrituras falam, o que nos ensina. A mídia está anunciando a palavra de Deus, às vezes até inconscientemente. Tem mídia que não crê em nada que é divino. Eu não vou falar qual é a mídia aqui, qual é a emissora que não respeita os cristãos, não respeita a família. Não vou nem falar qual é a emissora, você que acompanha, você sabe. Então tem muitos ali que crerem também em Deus, mas tem muitos outros não. E eles mesmos anunciam que o fim do tempo, ele anuncia que a terra está esquentando a cada dia, a cada momento, como nós lemos,
que ela está entesourada, guardada para o fogo. E tudo isso vai acontecer. Estamos caminhando para o fim. Tudo que há o início, há fim. Então, meu amado, como eu falei aqui em 2 Romanos, eu quero que vocês me sigam também, abra lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. O anticristo, que está, quando estiver na grande tribulação, o anticristo, o qual até a emissora está passando, simbolicamente, ele será preso. Ele será seguro. Deus, Jesus, irá prendê-lo. Ele, Jesus, segurou o dragão, no capítulo 20, versículo 2 de Apocalipse, diz assim: ele, que é Jesus, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Vai ser preso por 1000 anos. E continua, se lançou no abismo, fechou e o pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Ele vai ser preso, Satanás vai ser preso, depois da grande tribulação, a besta também, por 1000 anos. Depois é necessário que ele seja solto. E no versículo 7 do capítulo 20, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para pelejar o número dessas como a areia do mar. Gog e Magog são 2 nações. 2 nações que Satanás, depois de 1000 anos ser solto, ele vai se levantar e organizar um exército, e ele à frente vai marchar contra o povo de Deus. Porque lembre que 1000 anos ele está preso, e quem vai reinar esses 1000 anos são Jesus Cristo e aqueles que morreram por amor ao nome de Jesus. Então vai ter vidas ainda na terra, 1000 anos, casamento e tudo mais, mas Satanás vai ser solto mais uma vez. E no versículo 10 diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já encontram não só a besta, como também os falsos profetas, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Para vindicar a justiça de Deus em julgar os ímpios, Satanás pede essa justiça de Deus para julgar os ímpios e mostrar que não é por causa do ambiente, as circunstâncias difíceis, que o homem não ama a Deus ou obedece a Deus. Quer mostrar isso, não é o local, não é a circunstância que o homem ama a Deus ou deixa de amar a Deus. O fato de que após o reinado perfeito de Cristo, 1000 anos reinando, as nações ainda serão susceptíveis ao conviver e a se rebelar contra Deus. Rebelar contra Deus. E aí, meu amado, se alguém não foi encontrado no livro da vida, será lançado também no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E eu quero encerrar, a vocês, quero encerrar nesta noite, lendo para você esse versículo do capítulo 21, que diz assim, no versículo 4: e Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque as palavras são fiéis e verdadeiras. Viver ou morrer, esta é a escolha. Com Cristo vive, sem Cristo está condenado, porque o seu nome não está escrito no livro da vida. Ele te ama, Jesus te ama e quer te salvar. Ele quer dar a vida eterna em Cristo Jesus. Então não brinca, meu amado, o fim dos tempos está chegando. Vamos orar em nome de Jesus e pedir a Deus que Deus possa continuar nos abençoando, e eu espero que você tenha entendido a mensagem. A mensagem foi um pouco apressada, eu gostaria de explicar mais sobre o assunto, mas o tempo é curto. Mas eu quero dizer para vocês que a escolha é sua, a escolha é minha, é nossa, viver ou morrer. Vamos orar?
Grandioso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos em nome de Jesus e que nos abençoa, para que nós possamos entender e compreender a cada dia, a cada momento, que tudo que está acontecendo, porque são sinais dos fins dos tempos. Nós sabemos que o anticristo virá, sabemos que vai haver a grande tribulação, mas sabemos também, Senhor Deus, que o Senhor escreve nossos nomes no livro da vida, a partir do momento que aceitamos e confiamos no Senhor. Pai, nos abençoa, abençoa cada lar, cada vida, cada casa que tem assistido este vídeo. Ó Pai Celestial, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor derrame bênçãos e bênçãos em medida sobre a vida de cada um que estão assistindo este vídeo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo venham nos abençoar para que possamos a cada dia mais estar na Tua presença, em nome de Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus os abençoe.